Olá pessoal, mais uma vez uma ótima tarde a todos. Eu quero chamar sua atenção para um assunto extremamente importante que tem a ver com todo o cidadão brasileiro. Quando eu digo para você, e eu tenho dito e repetido, que o Brasil está mais pobre, isso não é só uma expressão, ou não é só fruto da corrupção que é endêmica, virou plano de governo na gestão do PT, é fruto da incompetência, da falta de capacidade, da incompetência da presidente Dilma Rousseff, daqueles que acertam, e isso está gerando uma nação cada vez mais pobre, colocando gente na miséria. Por que eu tô dizendo isso para você? O FMI fez uma projeção e prevê uma queda agora para esse ano de 3,8% do PIB, Produto Interno Bruto. Aí você pensa, o que eu tenho a ver com isso? PIB, Produto Interno Bruto, recessão, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver diretamente com a vida de todo o cidadão brasileiro. Essa recessão significa mais pobreza, mais desemprego, mais empresas sendo fechadas, mais empresários sendo obrigados a demitir. É a fila da pobreza e da miséria crescendo debaixo do governo do PT. O próprio FMI admitiu que não tem como separar o caos político e econômico do Brasil e que não tem como a gente sair desse mar de lama que o PT nos colocou, a não ser, e essa é uma opinião minha e também da maioria da nação brasileira, que o governo mude e mude imediatamente. Quando eu digo pra você que o país não suporta mais 2, 3, 4 anos de PT, isso não é brincadeira. O país não suporta. Gente, a gestão de Dilma nos levou a ter o pior desempenho do mundo. Na lista do FMI, nós somos o último dos países, com um tamanho aí comparável com o Brasil. Nós somos o último, para se ter uma ideia. A Rússia está melhor colocada do que o Brasil. A nossa recessão é de 3,8, a da Rússia é de 1,8. E a Rússia, que depende de petróleo, o mercado está em crise, numa crise intensa, quer dizer, o preço do produto está barato, e que vive em guerra com a Ucrânia. A Dilma conseguiu ser pior do que o Putin, num país chamado Brasil, que poderia dar tantas oportunidades a seus filhos, aos brasileiros. A Dilma, com sua extrema incompetência, nós falamos tanto da corrupção, a corrupção que é endêmica, que está no DNA do PT, no DNA do governo, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a incompetência. A incompetência da senhora Dilma Rousseff gerou mais prejuízo ainda ao Brasil do que a própria corrupção, se é que isso é possível, porque os números são bilionários. É disso que eu tô falando. Dilma Rousseff preside a pior economia do mundo e esse impacto será direto na vida de todo cidadão brasileiro. Fundo Monetário Internacional coloca o Brasil num quadro pior do que a própria Rússia. Parabéns, Dilma Rousseff. Quando eu digo que você é a pior presidente da história do mundo, eu não tô brincando. Quando eu digo que Dilma Rousseff é a mais incompetente, a mais rejeitada, aquela que jamais deveria ter sido eleita sequer para um cargo de vereadora, sequer para síndica de condomínio, eu não tô brincando. Dilma Rousseff arruinou com a economia brasileira. Eu não gosto muito dessa visão pessimista da economia, mas não dá para tampar o sol com a peneira. A gente tem hoje desemprego já em 2 dígitos. Até o final do ano, a expectativa, lamentavelmente, é que cheguemos de 13% a 16% de desemprego, a taxa de desemprego no Brasil. Isso significa famílias inteiras sem ter de onde tirar o sustento. Mais uma obra do PT para você. A gente tem um déficit no governo que Dilma criou de 100 bilhões esse ano. 100 bilhões! Mais uma vez, ela não vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas nem estará lá no governo, se Deus quiser. E a nação, assim pressionar, Dilma será empichada e só assim a economia vai conseguir se levantar. São milhões e milhões de desempregados, são milhares de empresas fechando. Como é que se resolve essa situação dessa fila gigantesca de gente desempregada, dessa massa de pobreza e miséria que o PT está espalhando pelo Brasil, dessa massa gigantesca de empresas que têm fechado a porta? É muito simples. Para começar a resolver esse problema, é preciso demitir uma única pessoa. É preciso demitir Dilma Rousseff. Só assim a economia vai voltar a crescer. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações aqui no meu canal, você já sabe, a informação não para. Fique de olho e ouvidos bem abertos, Brasil, aqui em Veja Joyce.